Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja em cada coração. Estou feliz de estar aqui neste momento para que nós compartilhemos e meditemos um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós somos da Igreja Batista em Jardim Santana, São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. Eu sou o pastor Júlio e estou substituindo hoje o nosso pastor Eliakim, que está desfrutando de umas férias. Nós vamos, neste momento, estar louvando ao Senhor com o hino Perto Quero Estar. Vamos louvar ao Senhor com este hino. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. pois tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Boa noite, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias,
seu pastoreio. Eu vou pedir a todos os irmãos que ou peguem as suas Bíblias para nós lermos o texto bíblico, ou então que leiam aqui que vai aparecer na telinha. O nosso texto encontra-se em Efésios, no capítulo 4, dos versos 17 até o 24. Efésios, capítulo 4, dos versos 17 ao 24. Você já abriu a sua Bíblia? Ou, se você quiser, fique à vontade também para ler, que vai aparecer aí na telinha, na minha versão, no caso. Vamos lá, Efésios capítulo 4, do 17 ao 24. Diz: Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O tema que estaremos meditando nesta manhã é: a opção gera a condição. A opção gera a condição. Feche os seus olhos, se possível, coloque seu coração lá no trono do Senhor e vamos ter um momento de oração. Querido Deus e Pai, abençoa, Senhor, a cada um que está vendo ou ouvindo esta mensagem nesta hora. Que o Senhor nos dê a entender, a praticar e ter à nossa frente a Tua palavra. Conduz, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Teu povo. Que nós possamos, Senhor Deus, estar no centro da Tua vontade. Abençoa cada um que nos ouve nessa hora e que a Tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, desde que o mundo é mundo, nós temos algumas leis que não podem ser mexidas, que não podem ser desafiadas e que não mudam, são leis imutáveis. Uma delas é esta: para cada ação há pelo menos uma reação. Não tenho notícia até hoje de que existe alguma ação isolada, mas que toda ação gera uma ou várias reações. Temos que ter sempre isso em nossos corações. Voltando à nossa mensagem, na nossa meditação, queridos,
quando eu disse, desde que o mundo é mundo, desde a fundação do mundo, nós, seres humanos, fomos criados à semelhança de Deus. Se você acompanhar a criação ali em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver que o Senhor Deus criou os seres viventes pela palavra. Hajam os peixes para povoarem o mar, os pássaros para povoarem o céu e os animais terrestres para povoarem toda a parte seca, toda a parte da terra. Mas, quando foi criar nós, os seres humanos, conforme nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, a parte A, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Outra característica diferenciada na criação do ser humano está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, parte A. Gênesis capítulo 2, no verso 7, a parte A. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ao formar com suas próprias mãos o ser humano, e ao soprar em suas narinas o fôlego da vida, conforme nos disse a palavra, Deus deu ao ser humano personalidade. Deus tornou o ser humano uma pessoa. A distinção de toda a criação, quando Deus deu a imagem e semelhança, Deus nos fez pessoa, com emoções, com intelecto e com vontade própria. A vontade própria nos permite escolher se queremos ou não ter um relacionamento com Deus. Sabem, queridos, a vontade própria é o poder do sim e do não. Todo ser humano tem esse poder em suas mãos, o sim e o não. Vejamos um exemplo clássico. Adão, o primeiro homem, ao ver Eva trazendo-lhe do fruto proibido, pense aí um pouco comigo, poderia ter dito, não, eu não vou comer deste fruto, porque é o fruto proibido. E mesmo Eva, a serpente ao ficar ali, cantando nas suas orelhas, em seus ouvidos, e ela olhou e viu que o fruto era atraente, poderia também ter dito não. E sabem, queridos, abrindo um pequeno parênteses, sempre temos que ter em nosso coração a opção do sim e do não, ou o poder do sim e do não, sempre vai estar na mão de cada pessoa. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja que estava em Éfeso, ou à igreja Efésios, aos Efésios, mais ou menos no ano 60 da nossa era. Ou seja, fazem aproximadamente 1960 anos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Ali, neste trecho da palavra que nós lemos, o apóstolo Paulo faz muito bem a distinção entre o homem sem Deus, o homem afastado de Deus e o homem integrado, o homem que tem Deus como o seu único Senhor, como aquele que dirige, como aquele que protege, como aquele que está próximo. Conforme eu falei, a decisão é pessoal. E aqui nós vamos extrair deste trecho algumas características inerentes ao homem primeiramente afastado de Deus, o ímpio, o gentil, aquele que não quer ter Deus como seu Senhor.
as características que o apóstolo Paulo destaca aqui neste trecho da carta. Quando o Espírito Santo se afasta do coração do homem que é afastado de Deus, este coração fica ignorante voluntariamente. É o que nós vemos ali no verso 18, obscurecidos de entendimento. Se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai poder acompanhar ali no verso 18, quando o apóstolo Paulo fala obscurecidos de entendimento, aquelas pessoas que têm a mente em trevas. Sabem, as trevas é um local terrível, mas também é uma faca de dois gumes. Nas trevas você não vê quem fez algo para você. E também você não é visto quando faz algo para alguém. É trevas. Não conseguimos ver um palmo adiante do nosso nariz. Mas também há trevas. É um lugar onde você anda e tropeça, onde você pode cair, onde você pode bater em obstáculos. E frio. Muito frio. Não existe calor nenhum nas trevas, porque a luz, além de tudo, ela também nos dá calor. As pessoas que vivem desta forma ficam andando por aí e praticando as maldades, praticando pecados, praticando as iniquidades, como se nunca fossem ser vistas. E assim continua afastados de Deus. A mente vive nas mais profundas trevas. E a característica marcante desta pessoa é a total ignorância, a falta de conhecimento, a falta de um estudo, a falta de boas culturas. Esta pessoa vai se afastando cada vez mais e vai entrando cada vez mais nesta treva muito densa. Mesmo não sabendo, prefere não aprender. É assim que agem as pessoas quando você vai falar alguma coisa a respeito da palavra ou a respeito do próprio Deus. A segunda característica que nós vemos ali no verso, Efésios capítulo 4, no verso 18, na parte B, pela dureza dos seus corações. Estas pessoas têm um coração de pedra, não muda, é duro. Estas pessoas, aquele pessoal, segundo nos diz um irmão aí da igreja, os veteranos devem conhecer um tal de Melô da Gabriela. Olha, vou repetir, hein? Esta é uma coisa que os veteranos conhecem bem, que é o Melô da Gabriela. Estas pessoas que têm esse coração endurecido, eles vivem abaixo deste melô. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim. Os veteranos lembram de tema que era desta novela. Portanto, estas pessoas não querem mudar. Estas pessoas dizem, eu sou assim, e quem quiser que me aceite. A pessoa que se afasta de Deus não aceita uma correção, não quer mudar, prefere continuar na característica anterior, nas trevas, não prefere estender a mão e sair ali deste local iníquo, deste local terrível. Prefere não mudar. Hoje em dia, nossos irmãos pentecostais costumam chamar estas pessoas, ao invés de coração de pedra, costumam chamar de coração peludo. Você já deve ter ouvido este termo de algum irmão. E a terceira característica, quando o Espírito Santo se afasta desta pessoa, é que esta pessoa é insensível.
Nós vemos isto lá no verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, sabem, queridos, pratica as piores abominações como se fossem a coisa mais normal que existe. A gente vê esses escândalos, como por exemplo aconteceu agora recentemente, do político, um senhor que teria que trazer exemplo não só aos seus correligionários, mas a todas as pessoas mais jovens. Cabelos brancos, uma boa experiência de vida, escondendo dinheiro ilícito. Eu não vou nem falar aqui porque a censura nos proíbe, mas em peças íntimas, escondendo 20 e tantos mil reais. E aparece depois dizendo: eu sou inocente. Ou uma frase que muitas das pessoas insensíveis usam, é que eu faço, mas todo mundo faz. Todo mundo? Não. Somente as pessoas que estão afastadas de Deus tornam-se insensíveis à prática de coisas erradas, à prática de pecados. Não é assim raro da gente ver uma pessoa, igual outro dia aconteceu, um jovem que matou a ex-esposa e a ex-sogra e sai de lá com o bebê. Quando ele é preso, ele entra na delegacia algemado e sorrindo, dando sorriso, como se tivesse feito algo assim, ó. Isto é normal. Ah, meus amados irmãos, além de ter a mente em trevas, além de ter os corações de pedra, coração de gelo, essas pessoas estão se tornando cada vez mais insensíveis, não estão nem aí para as consequências ou para aquilo que gerou a outras pessoas. Mas glória a Deus, que o apóstolo Paulo também descreve as condições ou as reações daquela pessoa que está com sua vida integrada a Deus, que está com seu coração aberto e entregue ao Espírito Santo para poder então aprender, para poder então seguir as boas coisas que esta vida, através da palavra de Deus, pode nos dar. Mas a primeira ação desta pessoa é passar pelo novo nascimento. É o nascimento do Espírito Santo. E é através deste novo nascimento, conforme nos ensinou Jesus em João no capítulo 3, que não é o nascer da carne, não, é o nascer do Espírito. E a primeira característica que o apóstolo Paulo destaca nesta carta está ali no verso número 20, Efésios capítulo 4, verso 20, quando ele diz que torna-se um discípulo de Cristo. Aprendestes a Cristo, você o ouviu e você agora começa a aprender de Jesus, ser um discípulo. Se Deus nos permitir, logo mais no culto da noite, nós vamos estar falando um pouco mais abrangente, um pouco mais específico a respeito do que é ser um discípulo. Mas é importante que a gente marque e destaque nesta manhã. Um discípulo vai ter 3 atitudes marcantes: seguir, ouvir e obedecer. Um discípulo, ele aprende, começa a aprender com estes 3 passos fundamentais e importantes: seguir o que está escrito, ouvir
a palavra e estar ouvindo cada vez mais, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, de poder, de ensinamentos sobre o nosso Deus e principalmente obedecer. Às vezes a gente vê pessoas que saíram aí de faculdades, porque quando a gente fala discípulo, a gente fala sobre aprendiz, sobre aluno, um mestre e aprendizes. Isso a gente vai ver também um pouco mais abrangente logo mais à noite. Mas muitos saem de lá com diploma na mão, mas depois não exercem, não colocam em prática. Olhe aqui para os meus olhos. Você tem colocado o que tem aprendido do nosso pastor ou da palavra de Deus, você tem colocado em prática? Que o Senhor Deus abra os nossos corações e nós possamos praticar a palavra de Deus. O segundo é ser instruído por Ele nos valores reais que nós encontramos lá no verso 21. Segundo é a verdade em Jesus. Ah, meus amados, ali, de posse daqueles falsos mestres, falsos religiosos, haviam muitos ensinos que eram extraídos da palavra de Deus, mas distorcidos na verdade. E Jesus veio para nos ensinar a verdade. Muitos ensinos e poucas práticas. Olha, não foi uma ou duas vezes. Jesus, porém, disse em Mateus no capítulo 5, do verso 21 em diante, Jesus falou 6 vezes. Depois você olha ali na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, dos versos 21 para frente. Jesus falou 6 vezes. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, nos mostrando a verdade daqueles ensinamentos. E aí Jesus, conforme nós estamos vendo, que a ação gera uma reação, ou a opção gera uma condição, Jesus adverte a estes falsos: ai de vós. Por isso, querido, nós temos que tomar cuidado, nós temos que pesar, avaliar, analisar a palavra de Deus para saber se ela é realmente a verdade, porque muitos têm distorcido esta verdade. Abra o seu coração, ouça a voz do Espírito Santo a nos ensinar a verdadeira, pura, simples e imutável palavra de Deus. A terceira característica que nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo é ser renovado no entendimento. Mudanças começam a acontecer internamente, conforme nós vemos ali nos versos 22 e 23. Vos despojeis do velho homem e vos renovei no espírito do vosso entendimento. Isso significa mudanças internas. Você começa a ver as coisas com outros olhos, você começa a meditar de maneira diferente, o seu coração é mudado, é transformado, os pensamentos, as crenças, o conhecimento, a cultura mudam. O velho homem, ele acaba ficando para trás. Aquelas atitudes que a pessoa tomava são mudadas, são transformadas, são modificadas. Queridos, até os nossos pensamentos, o Espírito Santo consegue mudar, consegue renovar. A gente passa a ser cada dia uma nova criatura. E a quarta e última característica
que o apóstolo Paulo descreve no homem, no ser humano que está integrado à vida de Deus. É revestir-se de Cristo. Está ali no verso 24. Vos revistais do novo homem. Aqui o revestimento significa a aparência externa. Conta uma fábula que uma menina viu, foi atender a porta quando um missionário bateu ali. Não se preocupe, não é na sua porta, sou eu que estou batendo aqui. Quando o missionário bateu na sua porta, sua mãe pediu para que ela fosse lá ver. E ela, ao abrir a porta, a mãe perguntou: quem é, filha? E ela respondeu: mãe, eu estou vendo Jesus, o novo homem. A aparência do novo homem muda. Quando você se despoja do eu e dá espaço para Deus, através do Pai, através de Jesus e através do Espírito Santo, começam a agir na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Concluindo, meus amados, hoje, aqui, agora, nós temos a opção. Deus nos deu esta liberdade. Você que está nos assistindo, você pode ficar longe ou você pode se aproximar cada vez mais do Senhor Jesus. Hoje, você tem a opção longe ou perto. E é pessoal. É pessoal. Não é uma opção coletiva, não é a igreja que vai decidir, vamos ter nossa igreja próxima a Jesus. Não! É uma decisão pessoal. Se estiver longe, vai se distanciar cada vez mais, até a total e completa separação. Sabem, queridos, conforme nós falamos ali, no momento da criação, quando o Senhor Deus, até hoje, Ele sopra o sopro de vida nas narinas de cada ser humano que existe. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos eternos. A gente pode constatar isso em Mateus, no capítulo 25, no verso 46. Quando Jesus, ali no destino final da humanidade, diz: e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Não podemos afastar esta verdade das nossas mentes. Todos nós somos eternos. E ao ficar longe, ao ficar afastado de Deus, nós vamos nos distanciar cada vez mais. E o inverso, para quem estiver perto, vai se aproximando e vai se misturando até a completa união com Deus. Eu costumo dar o exemplo desta união insolúvel que é o café com leite. Depois que a gente mistura numa xícara, numa caneca, num copo, não importa, o café com leite, você não consegue mais separar. Ah, meus amados irmãos, como é bom estar em comunhão com Deus. Como é bom poder não apenas cantar como palavras repetidas, mas poder declamar do fundo do coração: perto quero estar, sempre, sempre junto a ti. Porque eu posso garantir, conforme continua este hino, pois prazer maior não há. Ah, meus amados, você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? A sua opção hoje começa a gerar uma condição que irá durar até a eternidade.
Eu pergunto para você, neste momento, responda aí no seu coração, como está a sua vida? Perto ou longe? Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, cremos que o Senhor tem a sua mão sempre estendida para nos acolher, para nos socorrer, para nos tirar das trevas e para nos levar para a sua maravilhosa luz, para tirar e desmentir toda a mentira que existe neste mundo e nos levar para a única e verdadeira verdade, que é o Senhor. Ah, Jesus, recebe nosso coração e que nós possamos estar no centro da tua vontade. Desde já te agradecemos, porque pedimos em nome de Jesus, e que a paz, a alegria, a felicidade, o amor, a graça e a comunhão de Deus Pai, de Deus Filho, Jesus Cristo, e de Deus Espírito Santo esteja conosco e que conosco permaneça para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos proporcione um ótimo domingo, que o Senhor nos dê mais e mais a sua presença, ou se você estiver vendo em um outro dia este vídeo, que você tenha muita paz e alegria em seu coração, em nome de Jesus.